Bora. Estamos aqui na letra B do último parágrafo da primeira parte, que é o parágrafo 44. Certo? Localizadas? Então, a letra B é já a discussão sobre o conceito originário de verdade, né? A Heidegger apresentou na letra A essa questão do conceito tradicional de verdade, tradicional sendo esse conceito de adequação, de representação, né? E aí ele já foi fazendo uma ponte, na letra B ele vai explicitar, né, mais calmamente o que ele quer dizer por verdade como aletheia, né, que é a verdade como descobrimento, como o ser descobridor do Dasein. Né? Ele está falando de verdade aqui como uma espécie de descrição do nosso modo de ser. Está falando Dasein é ao modo da aletheia. O modo de ser do Dasein é aletheia. O que significa isso? O modo de ser do Dasein é desvelador, descobridor. Ao passo que a gente existe desvelando o mundo. A gente existe encontrando com as coisas. O encontro, né, com as coisas, o próprio estado de aí, do Dasein, né, o aí do ser aí, é desvelador de mundo, é abridor de mundo. Né? E dá um espaçamento para o mundo acontecer, né, para os entes se apresentarem. Para isso se dá. E isso que ele vai configurar como desvelamento, como desencobrimento dos entes. Né? Esse espaço aberto, né, pelo próprio modo de ser do Dasein. Então, nesse sentido que ele vai chamar o modo de ser do Dasein de aletheia, de verdade. O modo de ser do Dasein é o modo da verdade. Verdade enquanto descobrimento. Então, é isso que ele começou a explicitar melhor aqui na letra B. Beleza? Então, vamos seguir aqui. Aqui, para mim, é a página 289. É o retomando aqui, né? Onde ele vai fazer 1, 2. São 4 pontos aqui numerados, né? Tem um parágrafozinho anterior a eles, retomando. Acharam aí? 2. 2 quanto? 292. É isso? Imaginação. 292. Beleza. É isso aí? Foi. Então, vamos lá. Retomando o que se obteve anteriormente, pode-se exprimir todo o sentido existencial da sentença, abre aspas. A presença é e está, na verdade, fecha aspas, através das seguintes determinações. Ponto 1. A abertura em geral pertence essencialmente à constituição ontológica da presença. Abrange a totalidade da estrutura ontológica que se explicitou no fenômeno da cura. Então, ele está dizendo, essa estrutura da verdade, né? Essa estrutura desveladora, essa condição desencobridora, pertence a essa estrutura ontológica já posta anteriormente como cura, como cuidado. Então, anteriormente, né, o Heidegger falou, o Dasein, o modo de ser do Dasein é cuidado, é cura, é Zorg, né? O que significa essa cura? Heidegger fala da cura do Zorg em 3 elementos principais, que é a existencialidade, a facticidade e a decadência, né? Então, com isso, ele quer dizer que Dasein é cuidado com o fato de que nós somos uma abertura que antecipa as próprias possibilidades, né, numa relação de antecipação com o seu poder ser, diante de um mundo que já se apresenta para ele com algumas possibilidades determinadas pela decadência, em que essa abertura que ele é, que é uma abertura de sentido, que compreende, que é afetivamente disposta, né, que existe no âmbito do sentido, usualmente habita essa própria abertura que ele é de forma impessoal. Ou seja, tem para com esse modo de ser que ele é uma relação
de distanciamento. Habitar essa abertura que se é de forma impessoal significa que, usualmente, a gente lida com a gente mesmo de um lugar um pouco distante, né? Uma compreensão distanciada, meio nublada, ruidosa, em que a gente se compreende mal, né? Mal no sentido ontológico. Esse compreender-se mal tem a ver com o fato da gente se tomar, via de regra, não como uma abertura existencial, né? Não como um projeto em curso, lançado nas suas possibilidades, mas com o fato da gente se tomar normalmente como coisa simplesmente dada. Normalmente é assim que a gente se entende, que a gente se compreende. E esse tomar-se que o Heidegger está dizendo não é uma tomada conceitual. Não é que eu precise assim, me denominar de projeto em jogo, no tempo, nas minhas possibilidades. Não, eu posso chamar assim e estar numa relação totalmente impessoal, com o meu próprio modo de ser. Né? Essa tomada é a tomada da experiência mesmo. Como é que eu me relaciono? Como é que é possível para mim, a cada situação, estar diante da existência que é a minha? Né? Às vezes é possível estar mais próximo, né? Às vezes a gente tem uma relação assim de mais proximidade, né, com a existência que é a nossa, com o existir que é o nosso, de modo que a gente compreende, né, essa existência nesses seus caracteres fundamentais, que é a temporalidade, que é o ser lançado, que é o caráter de decisão, de ter que decidir diante, né, dessas minhas possibilidades, do poder ser, de compreender as coisas sempre a partir de um ponto já, mas que na maior parte das vezes, de início, na maior parte das vezes, eu compreendo esse existir que é o meu de um modo muito objetivante, de um modo muito linear, causalista, né? Uma coisa meio causa e efeito. Eu fiz isso, isso causou isso, se eu fizer isso, agora eu me transformo nisso. Eu me entendo como uma coisa, assim, como uma coisa mais objetiva, que tem atributos internos, que eu posso mexer, denominar de uma certa forma, e aí manipular. Normalmente é assim que eu me compreendo. Né? Essa impessoalidade, ela no nosso tempo histórico, né, tem essa expressão muito forte também nas ciências do sujeito. Né? Ela tem essa expressão concreta, né? Ela se materializa concretamente, né? Tanto no senso comum, quanto nessas apropriações científicas da ideia de uma internalidade psíquica, né? Da ideia de uma biologia simplesmente dada, alguma coisa assim, como uma espécie de reducionismo dessa existência que se é. Né? Então, quando Heidegger fala que essa estrutura da verdade, essa estrutura de desvelamento, né, sendo a estrutura existencial, abarca a estrutura do cuidado, ele está mais querendo lembrar que ele está falando da mesma coisa o tempo todo. Né? Ele não está falando assim, olha, tem um cuidado aqui, ali tem a verdade. Não. Quer dizer, o cuidado é verdadeiro, nesse sentido da aletheia. Aquele cuidado que a gente estava dizendo, que é a existencialidade, que significa antecipar-se para as próprias possibilidades, que é facticidade, que é estar diante de possibilidades que já se apresentam para mim, né, numa certa sedimentação de mundo, que é normalmente me encontrar na impessoalidade, na decadência disso. Isso, quando se apresenta para mim, isso é uma expressão da aletheia, isso é uma expressão da verdade. Porque isso não está se apresentando para mim, eu não preciso estar justamente num jogo de abertura para poder estar antecipando minhas próprias possibilidades, me encontrando com as possibilidades fáticas do mundo, numa relação normalmente decaída. E mesmo que eu não esteja numa relação decaída, ainda assim eu estou na abertura. Então ele está dizendo, cura é verdade, né? Cura, cuidado, a cura é verdade. E a verdade é cura. Se alguém descontextualizar essa frase, fica quase uma, sei lá, um troço meio religioso, né? A cura é a verdade é a cura, assim, uma coisa horrível. Mas, enfim, né? Estamos tomando isso dentro de um contexto de referência muito específico, né? Essa abertura do Zorg é a aletheia, né? A aletheia se dá na abertura do Dasein, que é Zorg, que é essa compreensibilidade de mundo muito específica, que é justamente o nosso modo de ser. Essa é a relação que a gente vem estabelecendo com todos os existenciais.
né? A cada momento que o Heidegger aborda, né, um aspecto do nosso modo de ser, ele não está desvelando assim, uma outra aba de uma totalidade de ser que é a nossa. A gente não é assim um círculo, e aí o Heidegger fala da temporalidade, aí ele fala de um pouquinho desse círculo. Daí agora ele vai falar do Zorg, aí ele fala de mais um pouquinho. Agora ele vai falar da verdade, ele fala de mais uma fatia da pizza. Agora ele vai falar da compreensão, mais uma fatia. Não é isso, né? O tempo inteiro ele está falando da pizza inteira. Quando ele fala de temporalidade, ele está falando da pizza toda. Aí quando ele fala de compreensão, ele está falando da pizza toda. Ué, mas a pizza toda não era temporalidade? Como é que ela é compreensão? Porque ela é uma compreensão temporal. Ou ela é uma temporalidade compreensiva. Ah, mas agora ele vai falar de espacialidade. Mas não era compreensão temporal? Compreensão temporal espacial. Espacialidade compreensiva e temporal. Né? Ele está ressaltando aspectos desse modo de ser, mas que estão sempre num fenômeno de unidade, que é a configuração da nossa experiência de ser, né? Da nossa existência. Então, quando ele fala do Zorg, ele não está falando de uma coisa que está para além de tudo que ele já tinha falado até então, que é a mundanidade, que é o impessoal, né? Que é o serem, na compreensão, na disposição afetiva, no discurso, na linguagem, na decadência. Não, quando ele fala do Zorg, ele está dizendo justamente, né, apontando para um modo de ressaltar que tudo isso que ele já falou é a estrutura do cuidado. Bota o Dasein em jogo com as suas próprias possibilidades, num mundo que se apresenta para ele usualmente decaído. E aí agora ele está dizendo, a isso podemos também dar o nome, ou melhor, compreender isso como verdade. Né? Esse modo total de existir, total não no sentido de que haja uma totalidade finita disso, né? Total no sentido da unidade do fenômeno, né? Esse modo de unidade, ele sempre é um modo desvelador, desencobridor. Ele sempre é um modo da verdade enquanto aletheia, verdade tal como era compreendida, né? Ainda que tacitamente lá na Grécia Antiga, né? A gente falou um pouco disso na semana passada, né? Os pensadores do pensamento grego, né, clássico, assim, ele fala, acho que tem alguma intuição aí nesses autores de que verdade tem alguma coisa a ver com mostração, embora isso não esteja muito bem explicitado. Então ele retoma um pouco essa ideia para falar da verdade a partir desse aspecto mais fundamental. E aí o gancho que ele faz é, bom, isso sendo o modo de ser fundamental do Dasein, né, o abrir da existência, a partir disso é que pode-se tardiamente, derivadamente, né, se constituir a ideia de verdade como representação, por exemplo. É a partir disso que, derivadamente, secundariamente, tardiamente, a gente pode brincar de verdade como adequação. Brincar de jogo da memória aqui, com a verdade. Esse faz par com esse, então é verdade. Né? Mas, para isso, é preciso que, mais originariamente, haja esse modo desencobridor de mundo. Beleza? Então, por isso que ele coloca, né? Abrange a totalidade da estrutura ontológica que se explicitou no fenômeno da cura. A cura pertence não apenas o ser no mundo, mas também o ser e estar junto aos entes intramundanos. Juntamente com o ser da presença e a sua abertura, se dá de maneira igualmente originária a descoberta dos entes intramundanos. Esse modo de ser do Dasein põe ele no encontro com os outros entes. Né? Essa abertura de mundo significa abertura para encontrar com os outros entes. Uma expressão muito comum é daquele que ele vem ao encontro, né?
daquele ou daquilo que lhe vem ao encontro quando está falando do Dasein, assim. Lhe vem ao encontro num sentido de que isso é a forja do modo de ser do Dasein. As coisas nos vêm ao encontro. Né? Não significa que a gente está parada e aí o mundo está girando ao nosso redor, não é isso. A gente pode estar se movendo, a gente pode estar assim no sentido dos comportamentos, numa busca ativa por alguma coisa. Eu quero encontrar tal coisa, quero comprar um presente, eu quero encontrar esse presente. Aí você fica indo de loja em loja. Tudo bem. Mas mesmo nesse modo teu, as coisas lhe vêm ao encontro. No teu ir de loja em loja, te vem ao encontro que uma loja que você imaginou que você poderia achar estava fechada. Né? Fechou, não existe mais a loja. Te vem ao encontro alguém que passa de bicicleta e quase te atropela. Te vem ao encontro uma chuva que não estava prevista. Te vem ao encontro um grande amigo que você vê na rua. Né? Te vem ao encontro, sei lá, um negócio que você tropeça, uma pedra da calçada que não está no lugar. Te vem ao encontro uma série de coisas. Te vem ao encontro tédio. Nada aconteceu. Né? Você não tropeçou, ninguém quase te atropelou, você não encontrou amigo nenhum. Na primeira loja você encontrou presente e voltou para casa. Aí você fica, não esperava mais desse dia, assim. Aí você se encontra com o tédio, né? Enfim, vem ao encontro. Isso faz parte do nosso modo de ser. A gente não consegue se recolher desse vir ao encontro das coisas. Então, eu vou ficar quietinho no meu quarto, luz apagada, fecha tudo, edredom, condicionado, silêncio. Para, né, tentar, de alguma maneira, favorecer um outro tipo de encontro, um outro tipo de experiência, de situação que lhe vem ao encontro. Né? Não existe o não encontro nesse sentido. Então, ele está colocando, né? A essa estrutura de ser pertence o ser e estar junto aos entes. E junto aos entes intramundanos, necessariamente. Né? Não só aos entes que têm o modo de ser do Dasein, ou aos animais, as plantas, mas junto aos entes intramundanos. Isso significa... O Heidegger fala muito, né, dessa coisa dos entes intramundanos, porque nessa experiência, assim, de encontrar com as coisas, aparece, às vezes com mais clareza, esse caráter desvelador, né, do nosso modo de existir, assim, não tem uma espécie de, assim, de confusão do teu modo de existir com o modo de existir do outro, assim, né, quando você está diante de uma pessoa, né, e aí você tem duas aberturas existenciais, assim, né, dois entes cujo modo de ser é abertura existencial, né, não são duas aberturas, né, no sentido como se fosse uma, sei lá, um portal, não é isso, né? Mas assim, você tem dois entes com o mesmo modo, né, partilhando o mesmo modo. Quando você está diante de uma garrafa, literalmente você não consegue não encontrar com a garrafa, né? Você não consegue escapar desse encontro. Uma garrafa é posta diante de você. Seja, né, visualmente, se você enxerga, seja pelo tato, se alguém entrega na sua mão, seja ouvindo o som assim do gás saindo da garrafa, né? Seja alguém joga uma garrafa em você e fala, pensa rápido, né? Seja qualquer que for, seja alguém falando assim, pensa numa garrafa, e você pensa numa garrafa, mas literalmente é inescapável, você não consegue escapar desse encontro. Isso revela, né, isso aponta, exemplifica esse modo de ser abridor do Dasein, né? Esse modo de ser no qual a gente é, onde as coisas nos aparecem, onde as coisas se mostram. As coisas se mostram como coisas. Necessariamente. Necessariamente os entes intramundanos são para nós. Né? E não é assim aquela coisa do beco sem saída idealista, de que é uma invenção da minha cabeça, assim, né? Só existe dentro de mim. Não, só existe lá fora. A gente está falando da abertura justamente do encontrar com as coisas. As coisas se mostram para mim. Podem aparecer de modos diferentes, né? Podem aparecer e aparecem por perspectivas distintas, né? Usos distintos, mas aparecem. Um ente se torna ente a partir da possibilidade do encontro com o ente. Caso contrário, isso aqui não é um ente. Não é, nem não é, né? Nem é, nem não é. Aquilo que a gente estava discutindo umas semanas atrás, assim. Então,
A abertura da verdade é essa que, como ele põe aqui, se dá, né, ou coloca de maneira igualmente originária a descoberta dos entes intramundanos. Originário é o ser do Dasein, né? É o modo de ser do Dasein. Essa abertura, essa descoberta dos entes intramundanos, ela não é nem anterior e nem um pouquinho tardia em relação ao ser do Dasein. Ela é uma abertura igualmente originária. Ela é codependente. Isso é co-originário. Essa ideia de co-originariedade, ela é fundamental para a gente compreender o modo de ser do Dasein. Porque se a gente pensar no Dasein como alguma coisa, primeiro eu possa pensar assim, separado dos encontros que ele é, para depois pensar os encontros que ele tem, já me escapou o modo de ser do Dasein, fundamentalmente. Eu já recaí minimamente numa compreensão simplesmente dada do Dasein. Quando Heidegger fala co-originário, né, ele está colocando isso na raiz mesmo, assim, ser radical. Ser radical a ponto de pensar assim, então, fundamentalmente, quem eu sou? Porque a questão toda do Heidegger é essa, né, a questão do ser. Então, quem eu sou? Ah, eu sou alguém que encontra com as coisas? Não. Né? Eu sou o encontrar com as coisas. Né? Eu sou os meus encontros. Eu sou as minhas relações. Não quer dizer que eu seja uma garrafa porque eu encontro com a garrafa, não é isso. Mas é que eu jamais posso ser pensada como anterior ao meu encontro com as coisas. Eu jamais posso ser pensada como uma instância em separado ou anterior ao meu encontro com os entes, mundanos ou intramundanos. E tem uma espécie assim de sofrimento que a gente pode ter, né, com a gente mesmo, que é a coisa da culpa mesmo, né, do e se, que é assim, quem eu teria sido, quem eu seria agora, se, puxa vida, né, se eu tivesse, sei lá, tido uma educação mais assim, se eu tivesse aprendido a tocar um instrumento, se eu tivesse, né, tido uma mãe assim, um pai assado, se eu tivesse morado em outro país, se eu tivesse nascido na década de 60, se eu tivesse nascido daqui a 50 anos, se eu fosse mais alta, mais baixa, se eu fosse homem, se eu fosse mulher, seja lá o que isso for, se eu fosse gay, se eu fosse hétero, se eu fosse, sei lá, né? A gente tem essa perspectiva, às vezes, diante das coisas, que reside, né, que se constrói em cima de uma compreensão simplesmente dada de si mesmo. Né? Que se constrói numa ideia de que eu sou um Playmobil passando por cenários. Né? Eu sou, assim, uma certa determinação de mim mesma e que fui exposta a ambientes, né? Fui exposta a situações. Mas que existe esse euzinho, assim, que eu poderia pensar destacado das situações, né? Que eu poderia, de alguma maneira, compreender ou até me identificar destacado, assim, dessas situações. Acontece que toda a compreensão de eu que eu tenho é situacional, né? Toda a ideia de mim que eu tenho, né, ela advém da existência, de um existir, de uma experiência de existir. E esse existir sempre foi situacional, sempre foi relacional. Então, é sempre a partir disso que é possível falar de si, pensar a si mesmo. Inclusive, pensar a si mesmo como insuficiente, né? Inclusive, pensar a si mesmo de forma totalmente impessoal, dizendo que, sei lá, ah, se eu fosse da família real, ah, se eu fosse, né, bilionário, ah, se eu fosse asiático, sei lá. Né? É a partir dessas relações, né, o que me proporciona ter essa compreensão é a própria existencialidade, né, na qual eu existo. Desse modo, essa tomada de si
como alguém que existe para além dessas relações, ela não faz muito sentido. Por outro lado, se alguém se pensar como uma espécie de, que na psicologia é uma toada epistemológica muito larga, se alguém se pensar como tábula rasa, né, a toada behaviorista, assim, né, que é um fruto, né, por causa e efeito determinado pelas situações que viveu, também não faz muito sentido. A gente também está pensando como simplesmente dado. Se eu pensar assim, então que merda, então sou produto, né, de tudo que eu vivi. É isso que eu sou, me resumo a isso, assim, né? Eu sou ter vivido isso, aquilo e tal. Mas normalmente quando a gente está pensando assim, a gente também não está compreendendo a originariedade. A gente está fazendo só o contrário do Playmobil nos cenários, né? Ao invés de eu pensar nesse aspecto, né, que o previamente dado é esse bonequinho que sou eu, e que o resto é só fundo, é só cenário, assim, não é muito participante desse bonequinho, né, do modo de ser, a gente faz o contrário. A gente pensa que não tem bonequinho nenhum e que o cenário vai moldando alguém, né? As situações, a família, o país, a época, a economia, né, a escola e tal, isso vai moldando, isso constrói do zero, assim, né? Isso determina nesse sentido, assim, tábula rasa mesmo, né? Folha de papel em branco e aí, pum, constitui alguma coisa. Mas isso também deixa completamente de lado uma compreensão ontológica de cooriginariedade. Isso também está dizendo que essas situações são previamente dadas. Existe uma situação escola previamente dada. Existe uma situação família previamente dada, cujos atributos eu posso enumerar. Existe uma situação socioeconômica previamente dada, que eu também posso enumerar, e que soma isso, faz um sopão, bate, bota na forma, pum, deu eu. Com isso, eu também não estou trabalhando com uma ideia de que a escola, a família, a situação socioeconômica, tudo isso precisa ser aberto por um encontro de sentido. Isso precisa ser compreendido. E no modo de ser do Dasein, família não é alguma coisa simplesmente dada. Família é uma determinada compreensão de família. Né? De que no modo de ser do Dasein, escola não é simplesmente um projeto pedagógico, escola é uma relação de escolaridade, né, de relações pessoais, de relação consigo, que precisa ser aberta a partir de alguém que tem um modo de ser do Dasein. O quadro branco da escola não se relaciona com a escola como escola. Né? A cadeira em que os alunos sentam não se relaciona com a escola como escola. O aluno se relaciona com a escola enquanto escola. Então, ele não é um produto daquela escola, e nem ele é simplesmente, e nem ele é o protagonista, e a escola é o pano de fundo, que tanto faz, sei lá. Existe uma relação a todo tempo em jogo, que é uma relação compreensiva, afetivamente disposta, né? Uma relação de antecipação das próprias possibilidades, uma relação usualmente decaída na impessoalidade, uma relação descobridora, portanto verdadeira, de ser naquela escola, uma vez que você estudou naquela escola. Você estudou em outra escola, bom, certamente é outra relação, a única possível, se foi a que existiu, né? Possível no sentido de se relacionar com aquilo, né? Se você não estudou em escola nenhuma, então, né, é isso, você não teve acesso à escolaridade, então, isso é aquilo que se abriu. Junto com aquilo que se abre, junto com aquilo que se desvela, na verdade, existe aquilo que se perde, né? Existe aquilo que se vela, né? E esses velamentos, né, eles são uma espécie de conjunto com isso que se desvela, né? Se você estuda na escola tal, você não estuda na escola, né, na outra, em todas as outras. Quando a gente tem essa coisa do, puxa, se eu tivesse nascido aqui, nascido ali, assim, assada, esse pensamento só é possível especificamente para você.
né? Esses arrependimentos, esses sonhos perdidos, né? Essas ideias fantasiosas, elas são muito suas, especificamente suas, porque elas precisam ser de alguém que não viveu essas possibilidades. Só alguém que não viveu essas possibilidades pode flertar com uma ideia de quem teria sido caso fosse. Você não flerta com a ideia daquilo que você foi, né? A gente é brasileira, todo mundo aqui é brasileiro. A gente não flerta com essa ideia. Puta, tu já imaginou se a gente tivesse nascido no Brasil, né? Será? Sei, brasileiro, né? Esse povo mais caloroso. Será que isso não teria resolvido meus problemas emocionais, assim? Galera, não sei, a galera fala tudo, né? Expansiva, carinhosa. Aí não sei, né? Figura essa coisa estereotipada, assim, né? Se alguém fala assim, será que se eu não tivesse nascido na Suíça, seria mais inteligente? Não sei, alguma coisa assim. Não sei, o Brasil deve figurar na fantasia de alguém como isso, né? Caloroso, e aí não tem problemas emocionais, sei lá. Aí vocês que são psicólogos que digam se isso procede no Brasil, né? A gente não flerta com isso. Puta, se eu tivesse nascido no Brasil. Pô, se eu tivesse nascido ali mais para o final do século XX, será que eu não estaria melhor? Né? Será que não seria mais fácil se eu tivesse nascido assim, um pouquinho antes da virada do século, porque aí eu conseguiria entender um pouco as novidades, mas também teria, né, uma relação com aquilo que foi antes, assim. Acho que teria sido mais fácil. A gente não flerta com isso, porque isso é o que a gente é, né? Essa é a possibilidade de desvelar. A gente flerta com as outras, né? A gente flerta com o que não foi, de uma certa forma. Só que esse não foi, ele é totalmente pertencente a quem a gente é, né? Ele é meu. Essa ideia de não flertar com a possibilidade de ser brasileiro, ele é de alguém que é brasileiro, né? Não é de um argentino. O argentino é outro rolê. Falem aí, falem aí, tô falando há muito tempo. Tá fazendo sentido? Alguma via? Muito, né? Eu acho que isso aparece muito na clínica, de se minha mãe tivesse feito isso, aquilo, ou se eu tivesse escolhido outra faculdade, se eu tivesse, né? De como isso está sempre em movimento, né, pra gente. E eu sinto que na clínica, às vezes, tem algumas pessoas que acreditam fielmente na ideia de que se algo tivesse sido diferente, o mundo deles, né, assim, do tipo, colocar a culpa naquilo, se meu pai não tivesse ido embora, hoje eu teria um emprego. E de trabalhar isso, né, dessa ideia. Então fez muito sentido isso que você foi falando, e foi me lembrando de várias situações na clínica em que isso aparece, né? Esse velar e desvelar que tá sempre ali em jogo. É muito forte, né? Essa fala é muito forte. Essa crença assim muito concreta, eu acho que tem mesmo, né? Não sei nem se dá para chamar de crença, assim, mas essa compreensão assim muito, né, concreta, normalmente é muito sofrida, né? Normalmente assim carrega esse sofrimento e um sofrimento muito impessoal nesse sentido de uma distância mesmo do próprio ser si mesmo, né? Não tem uma proximidade assim, né? Você tá se vendo assim numa distância, né? Em que você vai assim fazendo uma certa linha do tempo, assim, isso é por causa disso, é por causa disso e tal, e isso não tem assim necessariamente uma correspondência com a tua experiência, né? É interessante assim, né? Nessas situações tentar iluminar um pouco a, a possibilidade assim que ocorreu, né? Tentar iluminar a situação verdadeira, né? Não que o que a pessoa está falando seja mentira, né? Não é isso. Mas também não é toda a verdade, assim, né? Ela não está falando muito assim diretamente do que aconteceu.
pessoa fala assim, se meu pai não tivesse ido embora, hoje eu teria uma profissão estável, né? Teria um emprego, assim, seria um bom profissional. Acho que isso está falando do que aconteceu, no sentido de que, indiretamente, a pessoa está dizendo, né, que tem ali um sofrimento, né, ligado ao abandono do pai, assim. Bom, tá ali. Mas não está falando diretamente disso, né? Está mais falando, assim, do que não foi, né? Então, a questão ali não é muito um embate intelectual, né? Tipo, não, veja bem, olha só, essa possibilidade nunca existiu, então, não é muito isso, né? É mais no sentido do... Tá, então me explica melhor, assim, como é que você sente, né, que o abandono do teu pai se relaciona com as tuas dificuldades profissionais hoje, né, assim. Quer dizer, tem algo que se deu ali, né, o pai foi embora e a pessoa hoje experimenta dificuldades profissionais, né, dificuldades em relação ao trabalho, à carreira. Então, vamos falar disso que se abre, né. De novo, que se abre sempre não abre alguma coisa, né, sempre vela alguma coisa. Aí, nesses casos, assim, o que se deu está muito velado, né? O que se deu está não velado, assim, velado não é... Velado pode dar a entender isso que a gente está chamando, assim, do que não se deu, mas o que se deu está muito nublado mesmo. Não está muito transparente, não está aparecendo, assim, né? Aí acho que essa aproximação, né, com a possibilidade aberta, né, com isso que foi, que se deu, é que é muito difícil, né? Porque normalmente isso tem, assim, isso é aberto por disposições afetivas, assim, meio magoadas, né, assim, ressentidas, tristes, né, tem alguma coisa assim que não é do tipo assim, que bom, né, que meu pai abandonou e aí eu não tenho emprego. Não é isso, né, quando a pessoa tá compreendendo assim, é de forma meio ressentida, né, com raiva, com mágoa, assim, né, então se aproximar disso normalmente é difícil, assim, mesmo porque o que a gente está solicitando, assim, que a pessoa faça é se haver com o que foi, né, de fato, assim. E o que a pessoa estava te dizendo antes é como ela gostaria que tivesse sido. A gente está falando da mesma coisa, né? Mas a gente não está falando da mesma coisa, né? O que a pessoa disse não é mentira, mas não é verdade. Não é mentira, assim, no sentido de que ela... Não, o pai dela está em casa, nunca abandonou, ela está, né, falando de uma coisa que não aconteceu, assim. Mas não é verdade no sentido de que ela não está falando assim, não está se aproximando ainda do que de fato se abriu para ela, né? Do que de fato se abre, assim, ela está falando uma coisa muito encurtada, muito compactada, assim, já embalada em 1000 papéis, né? E que representa ela, mas muito mal, né? Tipo isso. Fora, assim, o que a Paula falou foi muito mais elaborado, mas eu estava pensando o quanto a gente faz isso no dia a dia em situações muito, muito simples, assim. Eu lembrei, a Letícia já sabe, as meninas não, assim, uma vez eu estava numa brincadeira com o Luca, meu filho mais velho, que era uma brincadeira que você tem que escapar em 60 segundos, assim. E aí é uma sala e você tem que escapar em 60 segundos. Só que a gente chegou atrasado. Então a gente chegou, se eu não me engano, eram 8 minutos antes, e a gente conseguiu sair no último minuto. E aí o cara, quando veio parabenizar, ele falou, cara, e vocês chegaram atrasados, se vocês tivessem chegado no horário, vocês tinham saído 9 minutos antes. E aí eu já estava assim, realmente. E aí o Luca falou, não, se a gente tivesse chegado na hora, eu não sei o que ia ter acontecido. E aí eu fiquei, caraca, tipo, como assim não? Porque para mim era tão longe, tipo, eu peguei os minutos, subtraí e tal, e isso
de ser muito objetivo, às vezes é usual mesmo. A gente transforma em algo reduzido o que não é, o que é muito mais complexo, né? Assim, isso ainda me impacta. Mas eu acho que é impactante mesmo. Eu acho que é. Porque a gente não consegue também conceber isso, né? Tipo, é aquela coisa assim que tende ao desespero, impessoalmente. Né? Que aí você pensa assim, quer dizer então que se eu tivesse chegado um segundo antes, podia ser tudo diferente? Que é a coisa que o cinema explora com o multiverso, né? Aquele tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? O Loki, né, da Marvel, explora isso também. Não sei se vocês viram a série do Loki, da Marvel. Não. Explora isso também, né? Essa coisa assim dos fractais, né? Qualquer mini decisão diferente de qualquer pessoa, qualquer copo que caia, abre um multiverso diferente. Porque seria outra história. E aí isso continua acontecendo, né? No outro multiverso e tal. Impessoalmente, se a gente olha para isso impessoalmente, ou, né, alguém diria assim, tá, Luca, tá bom, não. E aí falar para você, era 8 minutos mesmo, assim, né? Porque fala, isso não faz sentido. Ou vai esbugalhar o olho e ficar desesperado, tipo, meu Deus, parem as máquinas, porque eu preciso pensar muito bem todos os passos que eu der, porque quer dizer que se eu fizer carinho na minha gata agora, é uma vida completamente diferente da que se eu não fizesse. Não sei se é isso exatamente, né? Assim, a coisa tão a partir dessa coisa assim desesperadora, né? Mas o desespero, ele é assim uma aparição, né, mais impessoal da angústia que a gente encontra quando a gente percebe esse impacto que é existir tendo que decidir o tempo todo, né? Porque não é uma coisa assim tão, sei lá, assim, do entretenimento, assim, de que tá, se eu faço carinho ou não faço, pode ser que alguém morra na Tasmânia. Não é esse efeito borboleta, né? Na década de 90 teve o efeito borboleta, né? Que fez super sucesso o filme. Não é isso, assim. Não é uma coisa assim tão levada a essas consequências, né? Causalistas. Senão a gente reduz para causalidade de novo, né? O efeito borboleta é essa ideia, né? A borboleta bate as asas no Japão, alguém cai na calçada aqui na minha frente. Não é exatamente assim, mas a gente tem uma experiência com isso, né? Mais fundamental do que o do desespero, que é, caramba, o tempo inteiro eu sou convocada a ser. O tempo inteiro eu sou convocada a ser. E ser significa decidir, né? Ser não é fazer exatamente, como se isso dependesse de um comportamento corporal, né? Uma fala que diga sim ou não. Isso tudo faz parte também do meu ser, mas esse ser é mais fundamental. Eu, o tempo inteiro sou convocada a estar aqui existindo. E esse existir é tudo que eu tenho. Se eu fizer para cá, eu tenho para cá. Se eu fizer para cá, eu tenho para cá. Se eu ficar parada, eu tenho que ficar parada. Né? Assim, aparece para a gente, às vezes, num átimo de segundo, que eu tenho o que eu sou. Né? Fundamentalmente, que eu sou o que eu sou. E aí tem uma insegurança, né? Normalmente com isso, que é, então, o que eu devia ser? Que é melhor que eu seja, né? Que normalmente já é o tipo de preocupação que decai um pouco, né? Como se tivesse, assim, o ideal, né? Para atingir e tal. Mas acho que aparece isso, né? Que é assim, caramba, é mesmo. Não sei como é que seria se a gente não tivesse chegado atrasado. Não sei como é que seria um segundo antes, um segundo depois, porque isso escancara o caráter assim fático de ser, que foi o que foi. Chegamos 7 minutos depois, não 6h59, não 7h01, né? Assim, 7, se fosse redondo, né? Escancarar isso, escancarar essa fragilidade. Isso é meio esquisito mesmo, né? O Heidegger fala da angústia como estranheza, né? Quando isso se abre, é quase como se fosse assim, isso deve se abrir estranho, né? Assim, se abrir, abriu estranho. A estranheza é o abridor dessa garrafa, assim. Se não tiver estranheza, não abriu. Assim, então,
é impactante, é esquisito, né? A gente vai ler, né, daqui a pouco ali na segunda parte, a questão do clamor, né, clamor da consciência, essa questão, assim, dessas convocações, da decisão, e o Heidegger fala que o clamor tem um pouco esse caráter de impacto, sabe? Esse lugar, assim, que chega meio rasgante, né? Que ele chega no impacto mesmo, né? O clamor é um pouco essa lembrança, essa coisa que me chama a ser, né? Me chama a assumir o ser que eu sou. Não é numa direção específica, seja por aqui. Não, é seja, né? Você já é. Então seja o ser que você já é, alguma coisa assim. Então isso é impactante, isso é estranho, né? Isso é rasgante. Ele fala assim, isso é comigo, mas não é pela minha vontade. Mas é comigo, tá com o meu nome, não é para outra pessoa, né? Isso é comigo, mas é ao mesmo tempo por sobre mim. É meu, mas me atropela. É uma coisa que eu possa dirigir, provocar, planejar, né? É um troço que é meio de assalto, assim. Mas é meu. Não é um assalto que eu entendo assim, que, gente, passou um negócio aqui por mim que eu nem sei o que que era. Não, passa e é meu. Né? Mas não é porque é meu que eu determino. Essa relação de ser que é meio esquisita, que é a dissolução dessa coisa da identidade, que a gente já falou uma vez, né? Dessa coisa de não ser senhor, né? Da própria morada, não era essa a frase? Uma coisa assim. Então, a morada é minha, mas não é minha, né? Eu sou dela, mas ela não é minha, é mais ou menos assim. Né? Ela é minha no sentido de que ela diz respeito a mim, mas ela não é minha propriedade. Né? É nela que eu moro mesmo, mas sou eu que escolho, né? Eu habito. Aí eu vou fazendo umas coisas assim, mas isso dissolve muito a nossa experiência cotidiana de ser, né? Isso é muito diferente, porque a nossa experiência cotidiana de ser é a experiência do sujeito. O sujeito é uma cápsula, né, unificada, né, asseadinha, bem aparada, com as arestas aparadas. O sujeito é esse que está buscando cada vez mais, né, uma propriedade dessa casa, propriedade no sentido capitalista, assim, né, não no sentido impróprio próprio do Heidegger, assim, mas que essa casa seja minha, que eu controle tudo que está acontecendo nela. Eu bote câmera em todo lugar e fique olhando as câmeras por aqui. O ideal de sujeito, ele corre na contramão disso, né? E apesar disso ter um apelo para a gente, isso nunca é suficiente. E aí a outra, né, relação de ser, que é uma relação mais livre, ela também tem algum apelo, né? Não porque a ideia é vendável, assim, mas porque ela diz respeito a quem a gente é, então a gente se identifica, assim. Quando alguém fala alguma coisa nesse sentido, né? Tipo, pô, tu já percebeu que você é, mas você não controla muito bem quem você é? É verdade. Achei que era um defeito meu, menino, né? Achei que eu que estava papando mosca, eu que tinha que estar mais ligada, controlar melhor, aprender umas técnicas de PNL, sei lá, uns troços assim para. Não estou falando de experiências, sei lá, de sofrimento, né, ou psicopatológicas, assim, de você, sei lá, sentir assim, que você está totalmente fora de você, não é isso, né? Tem uma diferença. Isso é um encurtamento ainda maior, menor, né? Assim, é mais encurtado ainda e deixa menorzinha a experiência de sujeito, né? Você pegar a experiência de sujeito e tornar ela quase insuportável, né? Essa desidentificação, ela é para fora, assim, né? Ela é uma dissolução dessa capa, né, identitária. É uma outra experiência de ser. Que é sobre isso, ser de tempo, né, basicamente. Sobre essa, essa possibilidade de compreensão transparente do ser que se é. Né? Eu acho que dá para você explicar isso para a Bia, Fê.
Acho que dá. Passa esse vídeo para ela, acho que ela acompanha. Depois a gente faz o Heidegger for Babies. Tem o livrinho da Barata, né? Eu tava falando. Eu quero ver. Seria bom. Uhum. Então, o livrinho da Barata é meio Heidegger, né? Heidegger é ótimo. Heidegger for Babies, assim, né? Mas... Vou procurar esse mas livrinho. não é muito, assim. Eu acho que pretende ser, né? Assim, mais para criança, assim, mas ele é bem... Eu dei para minha mãe ler. Minha mãe é engenheira. E ela ficava curiosa para entender. Legal. Aí eu dei para ela ler. Ela falou que leu 2 vezes. Falou, minha filha, acho que entendi, mas não tenho certeza. Tá certinho. Então é isso aí, mãe. Aí tá Tá lá em bom, casa. Meu irmão também já leu. Ele olhou assim e falou, ok. Passou. Mas é para adultos, eu acho. Eu não dei para nenhuma criança. Vou testar com meu sobrinho. Vou testar com meu sobrinho. Tem 9 anos para ver se ele curte. Mas é legal. Vale a pena ler. É não acadêmico, né? Se não é uma linguagem acadêmica. Zero acadêmico. Mas bem didático. E bem fiel, eu acho, sim, ao Uhum. pensamento do Heidegger. Tipo, não é aquele barateamento do pensamento, né? Na Amazon tá dizendo 7 anos e acima. Mas 7 anos o quê? Cronológicos, existenciais, o quê? Assim, né? Essa classificação. Então, você tem que fazer uma versão, né, baby da Barata do Heidegger. É isso. Fazer uma adaptação. Vamos ler o ponto 2 aqui? O estar lançado pertence à constituição ontológica da presença como constitutivo da sua abertura. Nele, desentranha-se que a presença já é sempre minha, e isso num mundo determinado e junto a um âmbito determinado de entes intramundanos determinados. A abertura é, em sua essência, fatual. A gente abordou essa questão do caráter da facticidade, né? Da fatualidade, assim, dessa abertura já se dá no mundo, né, que aparece para nós também não como tábula rasa. Não é como se essa abertura que a gente fosse numa folha qualquer eu desenho só amarelo. Não é isso, né? Numa folha qualquer já vem alguma coisa desenhada, né? Numa folha qualquer eu tenho que me haver com um certo desenho que aparece para mim. Mas ter que me haver aponta justamente para o fato de que eu não sou simplesmente o leitor, né, desse desenho, o contemplador desse desenho, assim, subordinado diretamente a isso. Deixa eu só ajudar minha gata, que está em sofrimento aqui. Eu já volto, peraí, rapidinho. Ela não dura, o grupo. Às vezes ela não dura assim nem uma hora. Ela é mais impaciente. Meu gato fica aqui horas, mas ela é, né, agitadíssima. Ela estava dormindo, mas aí acordou e estava tipo, tira daqui, pelo amor de Deus. Tirei. Então, né, a gente não se abre assim diante de alguma coisa tábula rasa, né? A gente se abre diante de possibilidades que se apresentam determinadas para a gente, né? Se apresentam constituídas. Estão em jogo, né? Está em jogo na relação, mas a gente não
Não é um The Sims, assim, sei lá, um Lego, né? Um negócio que a gente vai... deixa eu escolher aqui a época. Deixa eu escolher aqui como é que funciona o sistema político. Deixa eu escolher aqui como é que... Não. A gente se abre diante disso, né? A abertura em sua essência fatual, né? O projeto pertence à constituição ontológica da presença, do ser que se abre para o seu poder ser como compreensão. A presença pode se compreender tanto a partir do mundo e dos outros entes, quanto a partir de seu poder ser mais próprio. Essa última possibilidade diz: a presença abre-se para si mesma em seu poder ser mais próprio e como tal. Essa abertura própria mostra o fenômeno da verdade mais originária no modo da propriedade. A verdade da existência é a abertura mais originária e mais própria que o poder ser da presença pode alcançar. Ela só poderá receber sua determinação ontológico-existencial no contexto de uma análise da propriedade da presença. Em seguida, aqui no ponto 4, ele vai falar da decadência, né? De como que normalmente a gente se compreende. Aqui no ponto 3, ele coloca, antes de falar da propriedade, ele diz: a presença pode se compreender tanto a partir do mundo, entre aspas, e dos outros entes, quanto a partir de seu poder ser mais próprio. E aí, com isso, ele está apontando, assim, isso, né? De que a gente pode estar numa relação impessoal ou pessoal, com o nosso próprio modo de ser. Quando ele fala da gente se compreender a partir do mundo e dos outros entes, ele está apontando para a questão da tutela da impessoalidade, né? Para uma interpretação que a gente tem de si mesmo, que é oriunda dessa medida, né, que já aparece anônima nas nossas relações com os outros entes. Ao existir no mundo, a gente existe se relacionando, né? Ao existir mundanamente, a gente existe se relacionando com os outros entes, e nessa convivência, nessa existencialidade, há medidas de interpretação que são sedimentadas, né, historicamente. Tem uma historicidade para a sedimentação dessas medidas, né? A medida de interpretação de agora não é a mesma medida de interpretação de 100 anos atrás. Medida impessoal de interpretação, né? Que se sedimenta como essa medida de tutela impessoal, isso gira, né, numa historicidade. Mas a gente se encontra sempre com essas medidas de interpretação. Então, usualmente, a gente se interpreta por elas, que já é se interpretar como coisa, né? Que não é se interpretar numa compreensão mais própria nesse sentido, que desvela o fato de que eu não me restringo, eu me resumo a esses atributos impessoais, por exemplo, de que o que eu sou é sempre alguém em jogo com essa relação impessoal. A gente não cessa, assim, a habitação das identidades impessoais, né? Não é isso, né? Não é um virar cigano necessariamente, assim. Até porque virar cigano também tem um lugar impessoal. A pessoalidade, ela tem a ver com o alargamento dessa experiência, né? Com perceber a habitação dessas identidades. E perceber a habitação dessa impessoalidade vai dissolver um certo mecanismo, entre aspas, assim, da impessoalidade, que é o mecanismo da invisibilidade, é o mecanismo da absorção. Fundamentalmente, o que caracteriza a impessoalidade não é eu me identificar com essas medidas que estão no mundo, né?
do que é ser brasileira, mulher, psicóloga, né? Fundamentalmente, o que caracteriza a impessoalidade é eu me perder nessas medidas, é eu me esquecer nessas medidas, né? Eu ser totalmente coberta por essas medidas, né? Essas medidas ocuparem meu ser por completo, entre aspas, né? Uma certa absorção, uma certa sonolência, assim, um esquecimento nisso. E aí fica invisível para mim que isso é uma medida impessoal. Fica invisível para mim que isso é a impessoalidade. Se isso passa a se tornar visível, se passa a se tornar visível para mim que esse ser psicóloga que sou é a possibilidade de ser psicólogo, uma das possibilidades de ser psicóloga do impessoal, né, dados pela impessoalidade, com isso ganha-se uma relação um pouco mais livre com a habitação desse lugar, porque eu vejo isso como sendo uma possibilidade de circulação impessoal. Se isso aparece para mim como sendo a impessoalidade, no momento em que isso já aparece para mim como impessoal, então é uma coisa meio, te peguei no flagra, assim, né? Busted. Assim, se eu vejo isso, isso já não está mais fazendo o efeito de absorção, né? Se isso aparece para você, você não está absorvido por aquilo. Absorvido é não estar vendo, né? Absorvido, assim, é aquilo ali não aparecer. É você estar tomado por aquilo. Totalmente identificado, né? Agora, se aquilo aparece como uma identidade possível, não significa que eu vou me desidentificar. Não é isso. Que eu não vou conseguir mais me identificar com isso. Carinhos de rabo. Não é isso. Acontece, a gente está falando da possibilidade justamente de ganhar liberdade diante dessa identidade. Né? Se a gente estiver falando assim do não consigo me identificar, a gente está falando de uma restrição, da perda, assim, da possibilidade de habitar aquilo. Se a gente pensa a identidade como sendo isso aqui, né, a impessoalidade, assim, eu estou só habitando aqui dentro, assim, dentro desse contorno. Quando a gente fala de enxergar a impessoalidade, significa de abrir um conjunto maior ao redor disso, de modo que quando eu abro esse conjunto maior, eu vejo isso, eu vejo essa identidade. E aí continua sendo possível, né, habitar essa identidade. Mas ela já não é tudo, que se eu compreendo ela como uma identidade possível, né, aquilo ali não é a totalidade de ser, aquilo é uma possibilidade de ser. E no momento que isso aparece caracterizado tal como é, que é uma possibilidade, não a totalidade, então a impessoalidade está sendo vista como tal, está sendo vista como impessoalidade. E isso é a experiência de pessoalidade, né? Pessoalidade é saber-se impessoal. Pessoalidade é saber-se, né, sendo um ente que é impessoal, que se relaciona com as suas possibilidades impessoais. A gente não se livra de possibilidades impessoais, isso nem é uma meta e nem é uma possibilidade, que não é um problema. Né? O que o Heidegger está falando como a possibilidade mais própria do Dasein, mais verdadeira, é saber aquilo que ele é. E ele não é a identidade impessoal. Ele é o trânsito, né? Assim, ele é o poder ser. O que a gente é não é assim uma possibilidade, nem duas, nem 10, tanto faz a quantidade. Tampouco a gente é a soma das nossas possibilidades, né, concretas, assim. A gente é o poder sê-las, né? O nosso ser mais próprio, né, o que caracteriza o ser do Dasein, é a possibilidade de ser quaisquer possibilidades que nos são possíveis, né? É o poder ser as minhas possibilidades. Eu não posso ser qualquer coisa, não é isso, né? Não posso. Por exemplo, eu não posso ser um atleta juvenil. Não posso. Um atleta juvenil tem, sei lá, entre 14
18 anos, não sei. Eu tenho 35. Não dá. Então, a gente está falando das possibilidades que são as minhas. Mas eu não sou cada possibilidade, e nem a soma delas. Eu não sou uma mais do que a outra. Eu sou a possibilidade de sê-las. Eu sou justamente esse projeto que a todo tempo, necessariamente, concretiza também uma dessas possibilidades, ou mais. Né? Quando a gente diz assim que o ser do Dasein é o poder ser, não é uma possibilidade ou outra, ou a soma, não quer dizer que ele pode assim, experimentar uma espécie de poder ser puro, sem estar já numa possibilidade concreta. Não existe isso de puro, não tem essa separação. Mas existe o caráter de poder ser, que está presente a cada vez que eu sou alguma coisa. Sou psicóloga. Sou porque posso ser. Quando sou psicóloga, né? Estou numa palestra no CRP com meu carimbo na mão, assim. Sou porque é possível para mim ser-lo. Para mim é uma possibilidade ser psicóloga. Difícil determinar por quê, mas é uma possibilidade. Né? Posso dizer do sentido disso, mas é uma possibilidade. Mas, fundamentalmente, ser psicóloga é o que eu sou? Não. Eu sou o poder ser que está sendo psicóloga. Porque esse poder ser é o meu caráter de possibilidades, que necessariamente sempre está sendo alguma coisa. Que a existencialidade, ela é ôntica, né? Ôntico-ontológica, mas ela é necessariamente ôntica. A gente está falando de caráter, assim, da analítica existencial como uma explanação ontológica, mas a explanação ontológica do Dasein significa isso, falar de um ente que é ôntico-ontológico. Então, a gente sempre é em alguma possibilidade, mas nunca é uma possibilidade que reduza, né? Ou que identifique ou descreva o ser que se é. A gente não é uma possibilidade ou outra. A gente é o poder ser, que decide pelas suas possibilidades, né? A todo tempo, dentro das possibilidades que são possíveis para ele. Mas a gente decide. Né? A gente está sempre num jogo de decisão. Então, quando o Heidegger fala dessa diferença assim, pessoal e impessoal, ele está falando dessa diferença de compreensão, né? Que não é uma compreensão assim, cognitiva, intelectual, teórica, conceitual. Ele está falando de uma compreensão enquanto abertura. O que se abre para nós, né? Como a nossa existência aparece para nós. Aparece totalmente imersa, identificada, assim, né? Numa espécie de, no interior de uma identidade, tá? Essa experiência da impessoalidade, né? Nesse momento a gente está na impessoalidade, se movendo na impessoalidade, que é caracterizada por não saber que estou me movendo na impessoalidade. Ela é caracterizada por algum esquecimento, né? Agora, quando isso aparece para mim, ou vai aparecendo mais, ele está falando de uma outra ponta, assim, da movimentação ontológica, que é, assim, que essa mesma experiência de impessoalidade, eu posso estar no mesmo bar, na mesma festa, essa mesma, né, situação, isso vai se abrindo para mim, de modo que não há uma identificação, né, plena, totalizante de ser aquilo que eu estou sendo naquele momento. De tal modo que o que aparece para mim é o poder ser. Com isso, eu não vou ficar no bar assim, viajando, não é isso. Não é uma desidentificação, volto a dizer. Não é uma restrição, senão a gente vai falar de restrição, né? A gente falar de desidentificação do tipo, nossa, eu me dei conta disso, agora eu não consigo mais ser psicóloga. Porque eu entendi que psicóloga não é fundamentalmente o que eu sou, é uma possibilidade de ser. Mas a gente vai falando de não conseguir mais, a gente está falando de restrição. Tem um sofrimento, tem alguma experiência distinta aí, tudo bem. Tudo bem assim, acontece e vamos ver isso, mas não é disso que o Heidegger está falando na pessoalidade. Na pessoalidade é possível habitar essas possibilidades. Na verdade, agora que é possível habitar isso enquanto possibilidade. Porque antes eu não habitava isso enquanto possibilidade, eu habitava isso como totalidade do meu ser. E habitar as coisas enquanto possibilidades é ganhar uma espécie de liberdade diante delas, né?
mas não de desidentificação, de negligência, de aquilo já não me importa tanto, né, porque eu estou afastado. Não é um afastamento, é uma ampliação, né? Então, quando ele está colocando aqui isso, que a gente pode se compreender, tanto a partir do mundo, quanto a partir do seu poder ser mais próprio, ele está apontando para essa questão da movimentação ontológica. É quando a gente se abre para si mesmo, no nosso poder ser mais próprio como tal, isso mostra o fenômeno da verdade mais originária na propriedade. Logo em seguida, como eu falei, ele vai falar da decadência, porque assim, no livro 2, o que o Heidegger vai fazer é se dedicar muito fortemente a explanar essa experiência da propriedade, né? Experiência é um termo ruim, assim, mas essa movimentação da propriedade, né? Ele vai se deter nisso, basicamente, porque ele vai falar desses caracteres, né? De clamor, né? Do que a gente pode chamar de consciência. Até outro dia a gente estava discutindo essa questão da consciência, né? Que eu falei, você vê, o Heidegger não fala de consciência, não fala nesses termos psíquicos, né? Mas quando ele vai resgatar o termo, ele faz toda uma justificativa, né? Para dizer, ó, o que eu não estou falando aqui, mas porque ele quer se referir ao fenômeno impessoal de voz da consciência, né? Ele fala assim, ó, vou usar isso aqui para falar de um negócio que todo mundo sabe muito, mais ou menos o que é essa coisa que a gente chama de voz da consciência. Um certo diálogo interno, assim, que a gente tem, né? Essa ideia de eu estou falando comigo mesmo, às vezes num aspecto moralizante, né? Que o Freud chamaria de superego, assim, nesse sentido, ou às vezes num aspecto, assim, mais acolhedor também, do tipo, né? Se dando um certo amparo, alguma coisa assim. Mas, enfim, ele vai abordar essas questões que têm a ver com essas experiências, assim, de lembrança, né? Com essas situações, assim, onde o clamor irrompe, por exemplo, né? Onde a angústia se apresenta, onde se apresenta esse caráter de possibilidades. Quando isso se apresenta, usualmente, a gente se identifica, portanto, com isso, com um poder ser. Mas o que se identificar com um poder ser, assim? É, de fato, assim, experienciar, né, existir enquanto esse projeto em jogo, em aberto. O poder ser fala disso, da antecipação das minhas possibilidades. Ele aponta para isso, para o fato de que eu estou lançado. Se eu estou lançado, significa que eu sou convocado a todo tempo a decidir. E se eu me experimento enquanto isso surge para mim, né, encarnado, isso me joga nessa condição de ter de ser e de ter de decidir. Então, algo me chama e eu lido com as coisas a partir desse lugar, desse caráter escancarado da decisão, né? E a decisão escancara o caráter do débito. Não só do débito no sentido de que me decidi numa determinada direção. Tá bom, querida? Beijo grande, até semana que vem. Até quinta, na verdade. Que decidi, né, numa determinada direção, me afasta de outras, né, de todas as outras, mas o quanto que isso bota às claras o meu caráter debitário de ser, né? Não é só assim, aquelas coisas que eu estou perdendo, mas que o meu modo de ser é esse. O meu modo de ser é assim, essa nulidade, essa nadidade, né? Essa indeterminação, tão indeterminação que eu me movo diante desse poder ser, e que não é totalizante, eu não posso pegar tudo. Né? E quando tudo isso se escancara, o que se dá é essa experiência meio... Né? Que a gente tem um apelo grande para ser, para decidir, enfim. Né? As coisas ganham uma certa clareza. Por isso ele está falando de uma experiência mais próxima da verdade de ser, da verdade descobridora. Né? A gente vai caminhar com calma por essas coisas, para que isso não se confunda, ou quando se confundir a gente possa esclarecer, com caracterizações moralizantes, né?
de modo que não pareça, assim, uma coisa do tipo, Heidegger está nos ensinando a viver por aqui, sabe? Heidegger está dando, assim, uma direção de vida, né? Dizendo que quem vive ao contrário é um bunda, né? Assim, deve ser catequizado, alguma coisa assim. A gente vai caminhar com calma por aí. O que ele está dizendo é que isso é o nosso modo de ser, que isso se dá, né? Que não tem uma determinação para a gente ser apanhado por esse clamor ou não. Né? A gente não tem um pouco essa relação assim com as pessoas, com o Bolsonaro, sei lá, do tipo, porra, cadê a consciência desse cara, né? Bote a mão na consciência, por que a pessoa não se toca? Por que não tem uma determinação, né? Por que, sei lá, às vezes uma criança de 3, 4 anos está pensando alguma coisa que você olha um senhor lá de 75, você fala, mas presta atenção nela, vê se não te toca isso, não? Não, eu toco o quê? Enfim, não tem uma determinação. Toca aqui, né? Toca aqui. É isso, né? Mas que a gente está sujeito a isso, seja a gente mais ou menos tocado, porque do mesmo jeito, né, que não sei se foi isso, foi na supervisão que a gente conversou, assim, mas que essa coisa acho que foi na supervisão, essa coisa de estar dormindo e estar acordado, assim, né, não é uma coisa on e off, né, ou tá dormindo ou tá acordado, assim, a gente tem um espectro, né, de mais ou menos, assim, a gente está mais sonolento ou, né, meio assim, distante, assim, da vigília, mais próximo, mas, assim, não existe o acordado total e o dormindo total. O que seria isso, assim, né? A gente sabe que está um pouco mais, um pouco menos, mas esse mais e menos vai variando, assim, que nem, sei lá, a escuridão, né, total e a claridade, assim, total, aquilo tem, né? A gente conhece alguns limites disso, mas que também tem a ver com a nossa capacidade, assim, com a nossa possibilidade de perceber isso, né? Mas tem um espectro disso. E que a pessoalidade e a impessoalidade, elas também, assim, né, podem e devem ser pensadas nesse sentido. Não tem assim, totalmente perdido na impessoalidade, de modo que eu perca mesmo, assim, um modo lançado, aberto, né, de ser. Não, é justamente porque o meu modo é lançado, aberto e verdadeiro, enquanto descobridor, que eu posso decair, né, e estar absorvido nas questões da impessoalidade. Então, não se perde, fundamentalmente. Mas eu também não posso pensar um modo assim hiper transparente, aberto, compreensivo, que a impessoalidade já seja assim só uma lembrança, né? Que já não tenha nada a ver com a impessoalidade, assim, muito singular, alguma coisa. Não existe isso também. O que existe é um jogo, assim, né? Um abre e fecha disso. Uma movimentação ontológica. É isso que o Heidegger vai apontar com a ideia de movimentação ontológica, né? Como sendo característica do nosso modo de ser. A questão é a gente ir compreendendo em que medida isso tem relações com o sofrimento. Porque não basta a gente identificar impessoalidade com sofrimento, pessoalidade com, sei lá, assim, com liberação do sofrimento, alguma coisa assim, né? Não, às vezes a gente está na impessoalidade e não está sofrendo, né? A gente não está próximo do nosso modo de ser, mas está sofrendo? Pode dizer que está sofrendo? Não sei, acho que não. Então, senão a gente rapidamente, assim, pensa uma clínica normativa, ortopédica dessas, né? Tecnocrática, assim, do tipo, vamos levar todos para a pessoalidade, assim, morte, a impessoalidade, alguma coisa nesse sentido, em que a gente perdeu de vista tudo já, né? E tudo foi por água abaixo. Então, a questão é pensar essa relação. É isso que a gente vai fazendo. Tá bom? A gente retoma aqui, então, do ponto 4, né? Ponto 4, falando justamente da decadência. Belezinha? Beijo. Se cuidem, boa semana. A gente se vê semana que vem. Também. Beijo. Tchau, tchau.